Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante da complexa mecânica do mundo espiritual, tudo com base no livro Missionários da Luz. A ideia é tentar entender como essa outra realidade, segundo a obra, funciona e como ela se conecta com a nossa de um jeito que, olha, pode surpreender. E para começar, olha só que frase forte. Vem de um dos instrutores espirituais do livro e já dá o tom da nossa conversa, né? Fica claro que estamos prestes a olhar para algo muito além do corpo físico, para uma expressão bem mais profunda e duradoura do que a gente é. Então, vamos lá. Para começar essa nossa viagem, a primeira parada é entender a natureza do mundo espiritual. E segundo o texto, esquece aquela ideia de um vazio caótico. É bem o contrário. É algo super organizado e cheio de vida. O ponto principal é esse. Não é um além distante, etéreo, todo desorganizado. O que o livro descreve é, na verdade, um outro plano de existência, com leis e estruturas próprias. E o mais interessante, ele coexiste com o nosso mundo. Está aqui e agora, entrelaçado com a gente. E aqui a coisa fica fascinante de verdade. É como se a gente estivesse olhando para a física desse mundo invisível. Pensa só. Pensamento, moralidade, não são coisas abstratas. Pelo contrário, elas têm uma energia que dá para ver, uma energia tangível. A cor dos raios que cada um emite mostra o estado moral da pessoa. E tem mais. Quando um grupo se junta com boas intenções, essas energias todas se somam, sabe? E criam um campo de força super positivo. Ok, mas como é que essas duas realidades se conectam? Como funciona essa ponte? Bom, a obra aponta para uma resposta bem específica: o médium. Isso aqui é um ponto-chave. É fundamental entender que a visão do livro é orgânica, não mecânica. O médium não é tipo um telefone, um aparelho que só transmite. Não, é um laboratório vivo, um ser complexo que serve como essa ponte consciente entre os dois mundos. E aí a descrição fica, uau, impressionante. Imagina só. A própria biologia do médium é vista como uma interface espiritual. As glândulas não são só órgãos, são verdadeiros centros de energia. E o epicentro de tudo isso? A glândula pineal, ou epífise. Ela é descrita como o ponto principal de conexão, que emite uma luz azulada bem intensa. Tá, mas como isso funciona na prática? É assim, ó. A epífise libera o que o livro chama de hormônios psíquicos. Pensa neles como unidades de força. E essas unidades agem direto nas nossas energias vitais, lá nos processos das células. Ela é tipo uma controladora mestra que faz a ligação entre a mente, o espírito e o corpo físico. Bom, agora a gente vai entrar num dos conceitos mais impactantes do livro. É sobre os perigos invisíveis que podem influenciar nossa vida. É um alerta bem sério sobre o lado, digamos, mais sombrio dessa interação toda. E é super importante prestar atenção na definição, tá? Não estamos falando de monstros de filme, de folclore. O termo vampirismo espiritual descreve basicamente qualquer entidade ociosa que se aproveita da energia dos outros. É, na essência, um tipo de parasitismo espiritual. E aqui a gente vê a mecânica da coisa, como alguém se protege ou fica vulnerável. Pensa assim, o nosso estado interior cria uma espécie de atmosfera psíquica ao nosso redor. Se a gente cultiva bons pensamentos, boas ações, isso cria um escudo de luz, uma proteção. Agora, se a pessoa vive na raiva, no vício, no ódio, ela abre brechas, sabe? Cria um campo fértil para esses germes psíquicos, como o livro chama. E a linguagem que o livro usa para descrever isso é muito, muito visual. Essas influências não são algo abstrato, não. Elas são descritas como larvas escuras, feras microscópicas que literalmente grudam na aura da pessoa e ficam ali se alimentando da energia vital. É uma imagem bem forte do efeito real desse parasitismo. Mas saindo um pouco desses perigos, o livro nos leva agora para o que talvez seja o coração da obra. O processo da reencarnação. E é algo descrito com um nível de detalhe impressionante. O ponto crucial aqui é esse: planejamento. A reencarnação não é algo aleatório. O retorno de uma alma para cá é tratado como um projeto de engenharia super complexo e preciso. Nada é por acaso. Tudo é desenhado por mentores espirituais, pensando sempre em otimizar o aprendizado e a evolução daquela alma. E o processo tem etapas bem claras. Primeiro, o planejamento espiritual, super detalhado. E olha que interessante, às vezes até limitações físicas são incluídas no plano como ferramentas para o crescimento.
Depois, o corpo espiritual, o perispírito, é tipo compactado magneticamente. Aí, os mentores espirituais guiam o processo da fecundação para garantir a união certa. E, por fim, esse perispírito reduzido vira um molde, o projeto energético que vai guiar todo o desenvolvimento do feto. Agora, chegando na fase final desse processo todo, o livro aponta para um momento muito específico, um marco temporal que é um verdadeiro ponto de virada na nova vida. E esse marco acontece aos 7 anos de idade. O que acontece aos 7 anos? É o momento em que o espírito se integra de vez ao corpo novo. Ele assume, digamos, o controle total da máquina, inclusive de processos como a formação do próprio sangue. É como se fosse a tomada de posse definitiva desse novo veículo físico. E essa citação amarra tudo de um jeito muito bonito. Ela resume a filosofia por trás de todo esse mecanismo. No fim das contas, a reencarnação é vista como uma oportunidade de crescer, de se redimir, de progredir. Mesmo que a vida tenha desafios enormes, o plano de fundo, a intenção, é sempre o bem. Então, para a gente fechar, fica uma pergunta no ar. Se a vida é mesmo essa missão desenhada para o crescimento, como isso muda o propósito dos nossos desafios? Será que os problemas que encontramos não são só obstáculos, mas ferramentas? Ferramentas essenciais para a nossa jornada? Muda bastante a forma de enxergar as coisas, não é? Fica aí a reflexão.